Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos para mais uma aula de história, no nosso livro na página 56 até 63. Não é muita coisa para ser feita aqui, tem um pouco de leitura, mas a professora quer que vocês leiam, mas praticamente é o que já apareceu no vídeo ali para vocês, tá? Então vocês assistam aquele vídeo ali do YouTube, que ele explica exatamente tudo que tá aqui, tá? Então aqui vocês viram lá no vídeo que muitos dos negros que foram trazidos para o Brasil, eles eram pessoas livres, alguns tinham assim uma vida tranquila lá, e eles eram raptados, muitas vezes eles ficavam assim dias presos para depois serem trazidos para o Brasil, né? Então, em outros países também existia a escravidão, mas aqui nós vamos falar no Brasil, né? Então, aqui tá aparecendo um mapa, onde o título é Rotas do Tráfico de Escravos, do século XVII até o século XX. Aparece aqui, no mapa, nós vimos lá na aula de geografia o que tem um mapa, né? Aqui aparece a Rosa dos Ventos, que é da localização, tem a escala, tem a legenda e a fonte, tá? Então, aqui na legenda, então aqui está aparecendo no mapa o continente africano e o Brasil, para onde eram trazidos esses negros. Então, é a rota dos escravos aqui. Então, da onde eles saíam para chegar ao Brasil. Então, o que está em laranja são o grupo de negros bantus, e o que está em verde é os sudaneses. O grupo desses negros aqui, os bantus, era porque eles falavam a língua banta, tá? E os sudaneses é quem vivia nessa região aqui, eram considerados sudaneses. Então, nessa atividade aqui, vocês vão escrever o nome das cidades que aparece aqui. São 4 cidades: São Luís, Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Então, uma em cada linha aqui. Aí aqui, ó, grupos que chegaram aqui. Então, lá você colocou São Luís. Em que cor que está o laranjado aqui? Qual é a cor da flecha que chega ali? Laranjado. Então, qual era o grupo de negros que chegavam aqui? Os bantus. Recife, escreveu lá Recife, qual era a cor? Tá em laranja, setrinha laranja, os bantus. Verde, Salvador, né? Então, qual era o grupo de negros que chegava aqui? Sudaneses. E Rio de Janeiro, você vai escrever lá na cidade. E qual era o grupo que chegava? Também bantus. Então, a maioria que vieram para o Brasil era um grupo de negros bantus, tá? Aqui na página 57, vai falar aqui como que era essa travessia deles, como é que eles eram trazidos para cá e a questão dos navios negreiros. Então, aqui na página 57 tem uma questão, ó. Por que a travessia do Atlântico era muito difícil para os africanos? Então, aqui está falando e lá no vídeo também falou, tá? Então, vocês vão fazer a resposta aqui. Página 58. Então, tem aqui um texto também, como é que era a chegada deles, o que eles sofriam, a questão da separação de famílias, amigos, né? Então, assim, aqui vai falar, a professora já colocou aqui, ó. Para muitos africanos, a dor física provocada pelo desconforto da viagem não era o maior problema. Havia também o desespero e o banzo, sentimento de saudade da sua terra, do seu povo e da sua liberdade. Então, manda pesquisar aqui no dicionário o que significa a palavra banzo. A professora pesquisou e escreveu aqui, ó. Nostalgia ou profunda tristeza que levava à morte os negros africanos que eram escravizados e exilados de suas terras. Vocês podem copiar isso aqui ou procurar no Google outro significado, mas é essa questão aqui, era um sentimento de saudade da terra. E quando fala aqui, ó, era uma profunda tristeza que levava à morte, então a gente, com certeza isso aqui, o que era? Era uma depressão que eles tinham, né? Então a gente sabe que a depressão é uma doença grave e que muitas pessoas às vezes chegam à morte por esse problema. Muitas não, hoje tem tratamento, tá? Mas antigamente pessoas às vezes morriam, que a gente diz assim, morria de tristeza, não sabiam o que era. Hoje existe tratamento, tá? Mas alguns às vezes não se tratam, então não querem se tratar, então assim, pode levar à morte, né? E lá na época levava à morte. Então, número 1,
Tá aqui a resposta 2, não precisa ser feita, tá? Na página 59. Então, nós temos aqui também a chegada deles aqui. Todo o texto aqui vai falar sobre os negros, né? E o tanto de negros que viveram aqui, né? Então, assim, ó, de 1550 até 1850. Então, 300 anos, se eu não me engano, no vídeo fala em 50 milhões de africanos, né? Aqui fala em 4, mas é um número muito grande de negros que vieram. Então, não existe definido, assim, tantos. Então, são números aproximados de negros que chegaram ao Brasil. Então, aqui, ó, escreva um pequeno texto usando as palavras abaixo. Então, tem aqui, ó, senhores de engenho, trabalhos muito duros, Brasil, negros escravizados, África. Então, vocês têm que formar uma frase aqui ou um texto usando essas palavras. Então, lembre, os negros eram escravizados, né? Os negros eram escravizados, trazidos à força da África para o Brasil realizarem trabalhos muito duros para os senhores de engenho. Então, a professora já ajudou aí a elaborar uma frase. Então, vocês podem fazer, né? Então, eles eram, vocês podem até acrescentar aí, eles eram comprados para trabalharem para os senhores de engenho, realizando trabalhos muito duros nas plantações. Então, vocês criam a frase de vocês aí, tá? Página 60, ainda falando sobre os escravos. Veja, gente, como é que saía no jornal. Olha aqui, ó, alugada. Aluga-se uma escrava que lava, engoma e cozinha para tratar no Largo do Paissandu, número 19. Veja, saía em jornal a propaganda, o dono da escrava alugava a escrava. Né? Veja se isso é coisa que se faz com o ser humano, né? Olha aqui, ó, escravo, vende-se por cômodo preço, quer dizer, por pouco, por um preço baixo, um escravo preto de 45 anos, pouco mais ou menos, esse 45 anos, né? Eles não tinham idade certa dele. Excelente oficial de pedreiro, trata-se a Rua da Constituição. Então, isso aqui era anúncios em jornais na época da escravidão. Então, aqui, ó, o que você pensa sobre o fato de uma pessoa ser vendida como mercadoria? Troque ideias com seu professor e seus colegas. Então, como nós não estamos na escola, vocês podem discutir aí na casa de vocês, né, essa questão. A professora fala sempre que uma das histórias, um lado sujo da nossa história do Brasil, né, uma história triste, mas infelizmente aconteceu. Aí aqui, ó, com base no que você aprendeu até agora, explique a frase: a escravidão é uma marca vergonhosa da história brasileira. Então vocês vão fazer um comentário aqui, o que para vocês significa essa frase? A escravidão é uma marca vergonhosa da história brasileira. Então vocês vão pôr aqui, converse com os pais de vocês e escrevam aqui. Então, a número 2, responder no livro, tá? Depois na página 61. Então, a resistência à escravidão, nós falamos sobre os povos quilombolas, né? Então, que eram os negros fugitivos, eles criaram esses grupos, então, em resistência aos maus tratos que eles recebiam, né? Aí tem uma pessoa aqui recebendo um castigo, a gente sabe que era dessa maneira mesmo, né? E sempre tinha um público. Eu admiro esse pessoal que ficava assistindo calados, e ali tinha negros e brancos, que sangue frio de ficar assistindo uma coisa dessa, né? Então aqui, ó, número 1, por que os negros escravizados se revoltavam? Então vocês vão escrever aqui. Então tem aí o que acontecia, a gente já estudou bastante sobre isso e no vídeo também. Então por que eles se revoltavam? Por que eles ficavam bravos, não gostavam daquilo e muitas vezes assim, eles entravam em luta com os capatazes, que eram chamados, que cuidavam deles lá, né? Que tinha que cuidar
para eles não fugirem e fazerem o serviço direito. E o que eram os quilombos? Então, vocês vão escrever aqui, tá? Então, aqui da página 61, só essas duas. Aí, na página 62, vocês vão fazer a leitura também. Não precisa responder a um, tá? Agora, aqui diz assim, ó, procure saber se existe no município onde você mora ou em um município vizinho alguma comunidade originada de antigos quilombos. Então, na nossa região aqui não tem, tá? Onde está localizada, como é a vida da pessoa nessa comunidade. Então, não tem aqui, tá? Aí, aqui, número 2, ó, tem um mapa Brasil Terras Quilombolas, de 2016, isso aqui. Então, mostra aqui esses pontinhos vermelhos, ó, a legenda, Terras Quilombolas tituladas. Então, e que existem registros dessas terras. Então, aparece aqui os pontinhos vermelhos. Vejam que tem no Pará, no Maranhão, Piauí, aqui, ó, em Sergipe, na Bahia, tem bastante nessa região aqui no Nordeste que mais tem, né? Tem algum em São Paulo, algumas no Rio de Janeiro. Tem uma aqui que aparece em Santa Catarina, tá? E daí tá perguntando assim, ó, há comunidades em áreas de antigos quilombos no estado onde você vive? Gente, de acordo com o mapa aqui, não tem no Paraná, tá? E daí, em caso afirmativo, quantos? Então, não tem. De acordo com o mapa, não tem, tá bom? Aí, a página 63 vai falar um pouquinho na questão da Lei Áurea, que foi assinada pela Princesa Isabel, né? No dia 13 de maio de 1888, onde libertou os escravos. Então, aqui, ó, quantos anos durou a escravidão no Brasil? Então, vejam assim, ó, a liberdade deles, que foi assinada a lei, foi em 1888, menos. Que ano eles começaram a chegar no Brasil? Em 1530, tá? Então, menos 1530. Então, vocês vão fazer a conta e vão por aqui quantos anos durou a escravidão no Brasil. E o que foi a Lei Áurea? O que era essa lei? O que determinava essa lei? Então, vocês vão escrever essas duas aqui. Só a 3 não precisa fazer, tá? Depois vocês terminarem aqui a leitura no livro, olha, a maioria a professora ajudou, tá fácil de responder. Vocês vão fazer essa atividade aqui que tem no envelope de vocês, que é um caça-palavras. Então, escrevam lá a data de hoje, recortam depois isso aqui e colam no caderno de história de vocês, tá? Então, tem lá, ó, vocês vão procurar aqui no caça-palavras. Nome da princesa que aboliu a escravatura. Tá aqui nessa página, até, né, na 63. Mês em que foi abolida a escravatura, também a resposta tá na 63. Local de onde eram trazidos os escravos, qual era o continente, da onde que eles vinham, tá? A forma como era chamado o navio que trazia os escravos. No vídeo tem, aqui no texto tem também. O dia em que foi abolida a escravatura, tá? Tá escrito por extenso número, tá? Meio de transporte que trazia os escravos. Como que se chama o meio de transporte? E como era o nome da casa em que dormiam os escravos. Então, vocês vão procurar essas 7 palavras aqui e mandar a foto para a professora. Então, vocês têm foto para mandar da 56, da 57, aqui da 58, que é só copiar aqui, né? A 59, a professora já auxiliou também. Aqui na 60, a 61... Da 62, a professora já ajudou aqui, a 63 e esse aqui, tá bom? Aparece bastante. Não é, gente? Estudem, caprichem, e nós teríamos valendo 4 horas hoje, tá? Em meia horinha vocês fazem a tarefa aí. Feito? Então, um beijo para todos. Qualquer dúvida, a professora está à disposição.